Olá, tudo bem? Aqui é a Juliane Slicker, eu sou psicanalista e sou consteladora familiar e eu venho falar com vocês nesses vídeos para trazer mais consciência para as nossas vidas, como que a gente consegue ir percebendo as situações a que somos acometidos como oportunidades de crescimento, de aprendizado e entendendo, né, começando a fazer um raciocínio de por que isso acontece, como que isso está manifestando algo que existe às vezes dentro de mim, no meu inconsciente, e como que eu consigo lidar com uma dor, com uma questão que me surge no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha vida como um todo. E a partir desse momento eu poder mudar, né, e ter mais consciência sobre as minhas escolhas, sobre as minhas ações e como eu vou também agir a partir de algo que me aconteceu. Esse vídeo, como o vídeo anterior, ele é um pouco diferente dessa série, porque eu estou trazendo mais uma informação, que é sobre as sessões de constelação familiar. As pessoas perguntam, querem muito saber, né, as diferenças de abordagens nas sessões de constelação. Então, no vídeo anterior, eu falei sobre a constelação presencial e online. E hoje eu vou falar sobre a constelação individual e em grupo. Já gravei vídeo aqui sobre esse tema no canal, são mais antigos, por isso que eu estou regravando. Estou falando de novo sobre esse tema para ficar claro, né? Porque acredito que a constelação vai cada vez mais trazendo mais pessoas. Por ser uma técnica muito profunda, por ser uma técnica muito assertiva, ela vai trazendo cada vez mais pessoas para próxima dela, e quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? Então, antes da gente seguir, eu só vou pedir para você, se você estiver chegando aqui no canal agora, para você se inscrever aqui embaixo, tem um botão inscrever-se, tem um sininho também para você clicar, aí sim você é notificado toda vez que tem vídeos novos. Todas as terças e quintas tem vídeos novos aqui no canal. Toda quarta-feira tem uma aula ao vivo, que você também é convidado a assistir quando quiser, quando puder. E os vídeos anteriores também estão todos aqui no canal. Você sempre tem bastante acesso sobre constelação familiar, sobre temas e sobre reflexões que a gente pode ter a partir desse olhar, né? É um olhar da constelação e da psicanálise, porque elas se conversam muito, a gente consegue entender muito a dinâmica. Claro que não numa sessão, né? A sessão de constelação familiar é bem diferente de uma sessão de análise. A sessão de constelação familiar é um atendimento único, em que a gente usa algumas ferramentas, a principal delas é a representação, então eu represento com pessoas ou com objetos uma questão que vai no meu inconsciente, que vai no meu íntimo, e eu consigo a partir daí trazer informações. A psicanálise, eu vou também trazendo informações do meu inconsciente, porém é um processo contínuo. É um processo em que eu vou, como se eu fosse abrindo portinhas dentro de mim e falando, bom, agora eu vou olhar para esse cômodo e eu acendo uma luz ali e começo a entender um pouco melhor. Depois eu olho para outro cômodo e aí eu também vou iluminando e trazendo, né, mais para a consciência questões que vão no meu íntimo que às vezes eu não tenho conhecimento sobre elas, tá? Nos dois casos podemos e estamos falando sobre olhar para o inconsciente, trazer à consciência questões que residem em nós. E por que eu estou falando isso neste vídeo sobre constelação em grupo e constelação individual? Porque uma das maneiras, né, de diferenciar também uma sessão de constelação familiar e como a constelação surgiu, na verdade, foi com grupos. Antigamente, só se falava em constelação familiar em grupos, né? O Bert Hellinger, que é o criador da técnica, ele falava que ele tinha descoberto as constelações familiares. Ele dizia então que mas ele trabalhava com grupos, né? Ele é pedagogo e também trabalhava muito com dinâmicas de grupo. Então, nessas dinâmicas, ele começou a desenvolver a técnica de representação, ou seja, eu tenho uma questão minha de eventualmente dificuldade com um relacionamento ou uma questão sobre a minha carreira que não deslancha, ou sobre uma briga que eu tive com meus irmãos e eu não consigo resolver, apesar de amá-los demais, e aí eu não sei lidar com isso, ou meu filho desenvolveu uma doença que eu não sei, né? A gente já procurou médicos, não tem muitas respostas, ou os tratamentos são muito paliativos, eu quero ter um novo olhar.
Então, é sempre um outro olhar para a questão que eu já tenho, que eu já elaborei, que eu já pensei, mas é um novo olhar, o que aquilo está querendo me dizer. E aí, a constelação em grupo faz o quê? Escolhe pessoas para representarem as questões. Então, quando eu falei, por exemplo, de briga entre irmãos e eu não entendo direito qual dinâmica que está por trás dessa briga, porque eu sei que existe muito amor entre os irmãos. Ah, mas a resposta mais óbvia era por conta de herança, por conta de... Ok, mas se a gente resolver tudo isso, ainda assim a gente não consegue conversar sobre esse tema, o que existe por trás, né? Então, numa dinâmica de constelação em grupo, a consteladora, a facilitadora, vai ouvir sua questão e tem um grupo de pessoas que que quis também participar, né? Não com o seu próprio tema, mas que quis participar ou para observar ou para representar. E você então vai levar o seu tema e conforme o facilitador, a facilitadora conversa com você, ela vai te dizendo para você escolher pessoas que vão representar aquelas questões. Então, o exemplo da briga de irmãos, você pode escolher uma pessoa para você, uma pessoa para o irmão mais velho, uma pessoa para o irmão mais novo, e vocês vão entendendo a dinâmica que existe só de olhar de fora. Os representantes começam a dizer como eles sentem naquele papel, porque eles entraram num campo de informações, que é o campo morfogenético, e eles começam então a trazer informações desse lugar que eles estão, desse papel que eles estão. Isso vem do psicodrama, ou sociodrama, melhor dizendo, né, que é uma técnica que foi descoberta pelo Jacob Moreno, que é psicologia de grupos, né? Então, os representantes, eles realmente sentem como se eles estivessem no lugar dos irmãos ou do representante do constelado ali, neste caso do irmão que eu estou trazendo, e de outras situações, as pessoas elas entram nos papéis que elas foram escolhidas. E você observa de fora, o facilitador observa de fora também, e o facilitador vai entendendo a dinâmica e lendo essa dinâmica e vai então pedindo para que modificações sejam feitas. Coloca uma outra pessoa aqui que vai representar este conflito, coloca uma outra pessoa que pode representar uma eventual solução, coloca a mãe, coloca o pai, enfim, cada situação é uma situação em que os representantes são pessoas que vão entrando e que vão dizendo como se sentem e como estão. Na constelação individual, a dinâmica você com o facilitador é muito igual, muito parecida. Igual não, né? Parecida. Você conversa também com o facilitador também pede para você escolher, só que você não vai escolher representantes pessoas, é individual, então você vai escolher bonequinhos. Então aqui os bonequinhos. Então você escolhe um boneco para você, um boneco para o irmão, um outro boneco, enfim. E aí esses bonecos não vão te dizer nada, porque são bonecos. Mas você vai olhar para os bonecos e você vai começar a entender, porque o seu olhar diz tudo. A constelação, ela traz a sua imagem interna. Então, a sua imagem interna de você, dessa dinâmica sua com seu irmão, vai te trazer e falar, olha, existe isso nessa relação. Nossa, eu sinto que existe algo aqui que não está sendo dito. E o facilitador a consteladora, no caso, ou a facilitadora, vai falar assim, então vamos colocar um representante para isso que não está sendo dito, que a gente não sabe o que é. Vou colocar mais um bonequinho aqui. E aí a gente vai colocando os bonecos e vai também tendo uma dinâmica muito parecida. Quais as diferenças? Primeira, que é óbvio que são bonecos e não são pessoas. Segunda, que os bonecos não vão dizer, porém, e aqui entra algo, né, que as pessoas acabam achando ou tendo uma visão que é esotérico, né? Porque eu sinto o que tem nos bonecos. Na verdade, existe uma conexão muito grande com o campo morfogenético, sim. Eu sinto porque eu não estou usando apenas o sentido da razão, o sentido material, mas eu estou usando um sentido da intuição, eu estou usando um sentido além do que o racional, né? Quando eu falo além é porque é maior, é superior. Então, eu estou me conectando intuitivamente, sim, com essas questões. E estou tendo leituras diferentes, estou me permitindo ter leituras diferentes a partir da situação. Nesse momento, então, fica claro o que é o individual, o que é em grupo. E aí você pode pensar, poxa, mas por que uma pessoa escolhe individual? Por que escolhe em grupo? É muito por questões pessoais.
Tem pessoas que não se sentem à vontade para levar para um grupo de desconhecidos a sua própria questão. Vai falar, vai todo mundo ficar pensando, ouvindo o meu tema, o que vão pensar? É muita exposição, eu não quero fazer reservado com o constelador. Tem pessoas que falam, puxa, mas se eu fizer no individual, olhando os bonecos, talvez eu não vá entender tanto, eu não vou sentir tanto quanto se eu estiver lá no grupo de pessoas, ouvindo as pessoas dizerem sobre a minha questão. Então, ela prefere fazer no grupo. Então, assim, os resultados da constelação não diferem se você faz um grupo ou se você faz individual. É muito importante falar isso, né? O resultado da constelação é o mesmo se você escolheu fazer um ou outro. A questão é como você se sente a respeito. Eu queria abrir um parênteses, né? Antes da pandemia, algumas pessoas falavam que você só podia fazer individual se você já tivesse feito em grupo antes, para você saber como é a dinâmica, para você conhecer. Só que isso caiu por terra quando iniciou a pandemia, porque não existia, as pessoas não podiam mais fazer grupos, né? Porque esses grupos de pessoas, as pessoas estão falando, estão se abraçando, né? Estão trocando olhares, estão chegando próximas. Então, as pessoas passaram muito para atender para o atendimento online, para o atendimento individual e online também. Online está no vídeo anterior, mas o atendimento individual. E as pessoas começaram a perceber que não tem realmente diferença e você não precisa ter participado de um grupo antes, né? Tudo vai, claro, da condução da consteladora, da pessoa que você escolheu para conduzir essa sessão para você. Se ela tem experiência, se ela sabe te explicar o que está acontecendo, e não é uma explicação simples, racional, é uma explicação também mais ampla, de alma, intuitiva. Então você encontrar a pessoa que você acredita que é a pessoa que você tem empatia, né? Que vai te ajudar a olhar para a sua questão e escolher a forma de atendimento, tá? Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Antes de encerrar, vou pedir para você curtir, deixa o seu like aqui nesse vídeo para mim e coloca também os seus comentários. Coloca o que você achou desse vídeo, coloca se você tem dúvidas adicionais, vocês me ajudam muito quando colocam comentários, porque eu vou tendo mais conhecimento do que vocês estão pensando a respeito do vídeo e aí eu posso gravar vídeos melhores, ainda melhores para vocês, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!